Olá, queridos amigos, este é o canal Estude Teologia e na aula de hoje nós vamos falar sobre a liturgia da palavra. Fique ligado! Seja bem-vindo ao canal Estude Teologia, eu sou o Sérgio Matias. E nesta aula vamos falar um pouco sobre a liturgia da palavra. A liturgia da palavra que compõe uma das 4 partes da Santa Missa e que está subdividida em leituras, cânticos interlecionais, a homilia, a profissão de fé e a oração universal. E é isso que nós vamos abordar, é este conteúdo que nós vamos abordar na aula de hoje. Para iniciarmos nossa reflexão, na Constituição Dogmática Dei Verbum, no parágrafo número 21, está escrito o seguinte: a Igreja venerou sempre as Divinas Escrituras como venera o próprio corpo do Senhor Jesus, não deixando jamais, sobretudo na Sagrada Liturgia, de tomar e distribuir aos fiéis o pão da vida, quer a partir da mesa da palavra, quer a partir do corpo de Cristo. Então, na celebração da Santa Missa, nós estamos diante de 2 mesas que guardam entre si uma relação de unicidade: a mesa da Palavra de Deus e a mesa do pão do Senhor, o Santo Altar. Na mesa da Palavra de Deus, há um diálogo vivo e eficaz. Deus fala ao homem e o homem escuta. Não podemos diminuir ou limitar a voz de Deus quando a sua palavra é proclamada na missa, pois quando Deus fala, o próprio Deus expressa o seu amor, dá ao conhecimento da salvação ao homem e o instrui para um caminho de felicidade plena. E quando nós, homens, escutamos, não devemos ter uma postura de passividade, nem de descomprometimento, muito pelo contrário, nós devemos nos deixar fecundar, compreendendo, tomando para nós a Santa Palavra, por meio de uma resposta de vida e uma resposta em nossas ações concretas. Então, renova-se assim o gesto de Jesus ressuscitado, ao revelar-se, por exemplo, aos discípulos de Emaús, como nos descreve o evangelista Lucas no capítulo 24. Jesus explicou a palavra aos discípulos, começando por Moisés e passando por todos os profetas, fazendo arder os corações dos discípulos ao explicar a eles as Sagradas Escrituras. E nos diz a palavra: e estando com eles à mesa, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes deu. E nisso os seus olhos se abriram. Ora, na mesa do pão do Senhor se realiza o sacrifício que o próprio Cristo instituiu na última ceia e que ele consumou na cruz. Sacrifício esse no qual ele oferece de si mesmo ao homem, como verdadeiro Cordeiro Pascal, capaz de expiar os pecados do mundo inteiro. A liturgia da palavra, então, é composta pelas leituras das Sagradas Escrituras. É composta pela homilia, pela profissão de fé e pela oração universal. Nas leituras, exceto aos domingos e solenidades, temos uma leitura do Antigo Testamento, exceto também no tempo pascal ou no Natal, um salmo e um evangelho. Agora, aos domingos é disposta uma segunda leitura após o salmo, que pertence ao Novo Testamento, as cartas paulinas, cartas de São João, carta de Tiago, carta de Judas. E essas leituras são escolhidas por meio da organização dos textos sagrados durante todo um ano, ao qual a Igreja e nós chamamos de ano litúrgico, que são divididos em 3, ano A, ano B ou ano C. E é interessante que quando se leem as Sagradas Escrituras na Igreja, o próprio Deus fala ao seu povo. E Cristo, presente na sua palavra, anuncia o Evangelho e, por isso, todos devem escutar com veneração as leituras da palavra de Deus,
elemento de máxima importância na liturgia. Disso nos fala a instrução geral do Missal Romano, no parágrafo número 9, e também a Sacrosanto Concílio, no parágrafo número 7. Não é? Quando se lê as Escrituras na igreja, o próprio Deus fala ao seu povo e Cristo se faz presente. Por isso eu quero aqui abrir um parênteses para salientar a palavra de Deus, não é? Que nesse momento, como em todos, merece o máximo respeito. Assim, vai uma dica. Quem irá anunciar a palavra de Deus não poderá fazer de qualquer forma. É necessário que esta pessoa esteja de forma apropriada, com vestes apropriadas, com boa postura. É necessário realizar solenemente a leitura com voz clara, pausada e com boa pronúncia. Tem que colocar em entonação e tornar viva aquela palavra. Então temos os momentos próprios. Nós temos a primeira leitura. Como eu já disse no início, a primeira leitura costuma ser extraída um trecho, uma perícope do Antigo Testamento. Isso é feito para demonstrar que já no Antigo Testamento era previsto a vinda de Jesus e que ele mesmo cumpriu, conforme nos diz o evangelista São Mateus no capítulo 5, versículo 17. De fato, meus queridos irmãos, não são poucas as vezes que os evangelistas citam passagens do Antigo Testamento, principalmente dos livros dos profetas, provando que Jesus era o Messias e que este estava por vir. Por isso, é aconselhável que o leitor deve ler o texto com calma e de forma muito clara. Por esse motivo, eu também deixo aqui uma dica de que não é recomendável escolher leitores poucos instantes antes do início da missa, principalmente pessoas que não têm o costume de frequentar a comunidade, aquela paróquia ou aquela comunidade nova. Ora, se a fé vem pelo ouvido, como declara o apóstolo Paulo, certamente o leitor deve ser uma pessoa preparada para exercer esse ministério. Assim, é interessante que a equipe de celebração seja também formada por leitores, ou seja, pessoas escolhidas de forma especial e que sejam previamente selecionadas para realizar tal ministério. Depois da primeira leitura, nós temos o Salmo responsorial, que também é uma perícope ou um salmo completo da Sagrada Escritura. Quase sempre retirado do livro dos Salmos, porque temos outras passagens que são retiradas dos livros sapienciais, dos outros livros sapienciais. Muitas comunidades recitam, mas o correto mesmo é cantá-lo. O salmo foi composto para ser cantado. Por isso, uma ou outra comunidade possui, além do cantor, um salmista, já que muitas vezes o salmo exige uma certa criatividade e espontaneidade da pessoa, uma vez que as traduções do hebraico para o grego e depois para o latim ou para o português nem sempre conseguem manter a métrica ou a beleza do salmo original. Assim, quando o salmo é cantado, acaba lembrando um pouco o canto gregoriano. E em virtude da dificuldade que existe para a sua execução, acaba sendo simplesmente, como já dissemos, recitado, perdendo qualidade e perdendo também da sua beleza, né, da sua imputabilidade para aquele momento da Santa Celebração. Seguindo, nós temos a segunda leitura. Da mesma forma como a primeira leitura tem como costume usar perícopes, pequenos trechos de textos do Antigo Testamento, a segunda leitura tem como característica usar perícopes do Novo Testamento, já das cartas escritas, né, por exemplo, pelo apóstolo Paulo, pelo apóstolo São Tiago, São Pedro, São João, São Judas, e na maioria das vezes, né, isso se torna nítido, notável, nas escritas de São Paulo. Essa leitura tem, portanto,
o grande objetivo de demonstrar o vivo ensinamento dos apóstolos dirigido às comunidades cristãs. Ora, se no Antigo Testamento nós temos o prenúncio, o anúncio do Cristo que virá, agora, na segunda leitura, os textos do Novo Testamento, eles têm esta forma clara, não é, de demonstrar que era viva a tradição apostólica e o ensino feito pelos apóstolos às primeiras comunidades. A segunda leitura, então, deve ser encerrada de modo idêntico ao da primeira leitura, né? Com o leitor exclamando, palavra do Senhor, e a comunidade presente, a assembleia reunida, deve responder com graças a Deus. Seguindo as leituras, nós temos o canto de aclamação ao Evangelho. Ora, feito o comentário ao Evangelho, a assembleia se põe de pé para aclamar as palavras de Cristo Jesus. O canto de aclamação tem como característica distintiva a palavra aleluia, um termo hebraico que significa louvai ao Senhor. Na verdade, estamos felizes em poder ouvir a palavra de Jesus e estamos saudando, como fizeram as multidões quando ele adentrou em Jerusalém no domingo de Ramos. Percebemos assim, irmãos, que o cântico ou o canto de aclamação ao Evangelho, da mesma forma que o hino de louvor, não pode ser cantado sem alegria, sem vida. Seria como se não confiássemos naquele que dá a vida e que vem até nós para pregar, para anunciar a salvação. E aqui uma dica importante. Conforme nos ensina a instrução geral do Missal Romano, o cântico tem que ser tirado do lecionário, pois se identifica com a leitura do dia. Por isso não se pode colocar qualquer música como aclamação. Não basta que tenha a palavra aleluia. Comprovando este nosso ponto de vista, essa forma da igreja pensar, está o fato que durante o tempo da Quaresma e do Advento, tempos de preparação para a alegria maior, também a palavra aleluia não aparece no canto de aclamação ao Evangelho. Seguindo, nós temos a proclamação, a leitura do texto do Evangelho. Antes de iniciar a leitura do Evangelho, se estiver sendo feito uso de incenso, o sacerdote ou o diácono, que for realizar a leitura, a proclamação do texto do Evangelho, incensará a Bíblia e logo em seguida ele iniciará a leitura do texto. O texto do Evangelho é sempre retirado, é sempre uma perícope, uma porção dos livros canônicos de Mateus, Marcos, Lucas e João. E jamais pode ser omitido. É falta gravíssima não proceder à leitura do Evangelho ou substituí-lo pela leitura de qualquer outro texto, inclusive que seja um texto bíblico. E ao encerrar a leitura do Evangelho, a proclamação do Evangelho, o sacerdote ou diácono profere a expressão palavra da salvação. E toda a comunidade glorifica ao Senhor, dizendo glória a vós, Senhor. Neste momento, meus queridos irmãos, o sacerdote ou diácono, em sinal de veneração à santa palavra de Deus, beija a Bíblia, rezando em silêncio, pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. E todo o povo pode então voltar a se sentar para participar do momento seguinte, que é a homilia. A homilia, meus queridos, nos recorda o Sermão da Montanha, quando Jesus subiu ao Monte das Oliveiras para ensinar todo o povo reunido. Observemos que o altar, então, ele se encontra numa posição mais elevada em relação ao restante da igreja, como aos bancos onde estão os fiéis. É um ponto mais alto, trazendo clara referência a este episódio do Santo Evangelho. Da mesma forma como Jesus ensinava com autoridade. Após a sua ressurreição, a igreja recebeu a incumbência de pregar a todos os povos
e ensinar-lhes a observar tudo aquilo que Jesus Cristo pregou. A autoridade de Cristo foi, portanto, passada, transferida para a Santa Igreja. Então, a homilia é o momento em que o sacerdote, como homem de Deus, traz para os dias atuais, para o presente, aquela palavra pregada por Cristo há 2000 anos. Neste momento, devemos dar ouvidos aos ensinamentos do sacerdote, que são os mesmos ensinamentos de Cristo, pois foi o próprio Cristo que disse: quem vos ouve, a mim ouve, e quem vos rejeita, a mim rejeita. Depois nós podemos ler isso no Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículo 16. Então, logo toda a comunidade deve prestar atenção às palavras do sacerdote. E uma coisa muito importante é que a homilia ela é obrigatória aos domingos e nas solenidades da igreja. Nos demais dias, ela também é recomendável, mas não é obrigatória. Encerrada a homilia, todos ficam de pé para recitar o credo. O credo nada mais é do que um resumo da fé católica, que nos diferencia das demais religiões. É como um juramento público. E durante a Santa Missa, nós costumamos recitar o símbolo dos apóstolos. Esse é nascido do século I. Ou rezamos ainda o símbolo niceno-constantinopolitano, que é do século IV. O primeiro, o símbolo dos apóstolos, é mais curtinho, é mais simples. O segundo é redigido para eliminar certas heresias a respeito da divindade de Cristo, e é um pouco mais longo, mais completo. Na prática, usa-se o segundo nas grandes solenidades da igreja. E para encerrar a liturgia da palavra, nós temos a oração da comunidade ou preces da comunidade. A oração da comunidade, ou prece dos fiéis, ou preces da comunidade, como também é conhecida, ela marca o último ato do rito da palavra. Veja, nela toda a comunidade apresenta suas súplicas ao Senhor e intercede por todos os homens. Então, as preces da comunidade, elas devem ser orientadas a partir de alguns preceitos, não é? Orar pelas necessidades da igreja, pelas autoridades públicas, orar pelos doentes, abandonados e desempregados, orar pela paz e salvação do mundo inteiro e orar pelas necessidades da comunidade local. Agora, é importante nós sabermos que tanto a introdução quanto o encerramento da oração da comunidade devem ser realizadas pelo sacerdote. Quando possíveis, essas orações devem ser realizadas espontaneamente, seguindo aquela pequena fórmula que eu já citei. As preces podem ser feitas pelo comentarista, mas o ideal é que sejam realizadas pela equipe de liturgia, ou ainda pelos próprios fiéis, como eu disse, de maneira espontânea. Cada prece deve terminar com a expressão como rezemos ao Senhor, entre outras, para que a comunidade possa responder com Senhor, escutai a nossa prece, ou ainda ouvir o Senhor. Quando o sacerdote conclui a oração da comunidade dizendo, por exemplo, atendei-nos, ó Deus, em vosso amor de Pai, pois os pedimos em nome de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, a Assembleia encerra com amém. Portanto, meus irmãos, esta é a liturgia da palavra. Eu espero que vocês tenham gostado desta aula. Se vocês gostarem, dê o seu like aí. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se para que o nosso canal continue crescendo. Ative o sininho das notificações para receber a notificação todas as vezes que postarmos uma nova aula e faça com que o canal se expanda. Compartilhe com seus amigos. É uma grande bênção para todos nós. Eu agradeço por você ter ficado comigo nesta aula e nós nos encontramos em breve, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Até mais.